Bem-vindos à Ação Nerd, eu sou o João, esse é o Caldeirão, e hoje mais um vídeo da iniciativa Cinemateca, nessa configuração diferente, que você com certeza aprendeu a gostar. Hoje eu tenho dois convidados excepcionais. Primeiro ele, o habituê, já tradicional da casa, meu amigo, meu irmão, Iago Hudson, do Caçadores Cultos. Tudo bem, Iagão? Como é que tá? Beleza, João, tamo junto. E ela, olha ela, finalmente ela está aqui. Ela é atriz, diretora, produtora, é dona de um canal sensacional chamado Moça, Você é Cinéfila, que você tem que conhecer. É uma das grandes amigas que a internet me deu. É o Caldeirão Nerd. Abre espaço e estende o tapete vermelho para a fantástica Fernanda Novaes. Tudo bem, Fer? Como é que tá? Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, João, Iago? Muito feliz de estar aqui conversando sobre Drácula, essa figura tão marcante no cinema e na literatura também. Eu acho que o nosso papo vai ser bem legal hoje. Drácula no cinema, o Príncipe Vampiro, tem mais de 200 adaptações na tela grande. E nós falaremos das principais agora, no Caldeirão Nerd. Voltamos até a década de 20, mais precisamente para 1922, para falar da primeira versão do Drácula, a versão não oficial. Ele é Nosferatu, uma sinfonia de horror. Eu ia falar sinfonia de pardais. Nada a ver, né? Por que eu pensei nisso agora? É uma música, né? Sinfonia de pardais. Ah, não importa. Ele foi dirigido por Frederick William Murnau, que não tinha os direitos da obra original do Drácula de Bram Stoker. Olha só que história. Ele não tinha os direitos de adaptação do Drácula. Acontece que a viúva do Murnau ficou muito pistola, muito brava, ameaçou meter um processo, mas o Murnau não se fez de rogado. Ele mudou toda a ambientação, ele mudou o nome dos personagens e lançou o filme assim mesmo. E estava feita a lenda. Fernanda Novaes, responda para mim. Quando foi que você viu Nosferatu pela primeira vez? Onde é que você estava? Qual a sua idade? Alguém te indicou? Enfim, como você viu o filme pela primeira vez? Então, eu acredito que foi um dos primeiros filmes, ou o primeiro filme do expressionismo alemão que eu vi. Eu vi na TV mesmo, em casa, em Alfenas, Minas Gerais. Hoje eu moro em Florianópolis. E eu era bem novinha, assim, eu acho que uns, sei lá, 13, 14 anos. E existia, não lembro se era na TV Cultura ou na TV Alfenas, um canal pequeno, assim, que era basicamente um cineclube, assim, passava o filme, depois uma pessoa, era uma mulher, falava sobre o filme, geralmente ela entrevistava algum convidado falando sobre o filme, né? E eu lembro que eu vi, na verdade eu vi assim, do meio pro final o filme, e aquilo me encantou de certa forma, e foi bem diferente, porque uma adolescente não gosta de um filme mudo, né? Ainda mais com toda aquela estética sombria e toda deformada do expressionismo alemão. Eu nem sabia o que era expressionismo alemão, mas eu vi isso e me encantou de certa forma, porque eu sempre gostei muito de terror. E na hora que eu vi aquela estética mais obscura, eu parei em frente à TV e continuei vendo, sem entender muita coisa, mas vi. E você, Iagão? Fala pra nós. Eu assisti quando era muito pequeno, e eu não lembrava de nada. E depois fui rever o filme na faculdade também, em produção audiovisual lá. Aí nós estudamos expressionismo alemão e vários outros movimentos lá da Europa, movimentos clássicos, né? E um dos filmes que a gente estudou foi o Nosferatu. Que bacana. Ô, Fer, você citou o expressionismo alemão, e sempre que nós falamos de Nosferatu, ele sempre é citado como parte do expressionismo alemão, juntamente com o Gabriel do Dr. Caligari e outros filmes. Fala pra gente, mais ou menos em linhas gerais, o que foi o expressionismo alemão, e já emende com uma resposta. Você acha que o Nosferatu ainda hoje é assustador? Então, eu acredito que nem, já respondendo a sua pergunta, eu acredito que nem o livro hoje em dia é assustador, porque hoje em dia a gente nasce já sabendo que o Drácula é vampiro, né? Eu acho que na época foi até bastante assustador, e acredito que na época também, na década de 20, o filme pode ter se tornado uma grande referência assim, para um filme obscuro, misterioso, assustador, até mesmo pela estética dele, né, que é construída, porque
Assim, muitas pessoas falam que, na verdade, o Nosferatu, ele... Tem gente que fala que ele é do expressionismo, tem gente que não, que fala que não, porque já está bem no final, Sim. né? Eu acredito que ele ainda carrega bastante características do expressionismo, principalmente essa questão da deformação do ambiente e até mesmo dele, né? Porque o Conde Drácula, ele não é tão, digamos, feio assim. Sim. Ele no livro, ele é um conde que tem uma certa idade avançada, dentes brancos e pontudos, orelha pontuda, mas no Nosferatu, assim como no expressionismo alemão, uma das características era exacerbar, né? Igual o Dr. Caligari é uma exacerbação do que foi o expressionismo, né? Todas aquelas formas deformadas. O expressionismo alemão, ele nasce depois da Primeira Guerra como uma resposta assim, aos horrores que as pessoas passavam. O expressionismo é diferente do impressionismo. Impressionismo é basicamente o que as pessoas viam e era aquilo, sabe? Tipo, você vê algo acontecendo e pinta aquilo que está acontecendo. O expressionismo é uma questão mais interna, sabe? Depois da Primeira Guerra, a gente tinha uma Alemanha completamente fragilizada, né? Então, os artistas, eles estavam com todos aqueles sentimentos muito conturbados dentro deles. Então, é uma forma de expressão interna do artista, enquanto o impressionismo é aquilo que você vê. Então, é por isso que a gente vai ver muitas cores fortes, contrastantes, muitos filmes que se tratavam do horror mesmo da sociedade, então morte, o desconhecido, o estrangeiro, né? Porque o Conde Drácula, no geral, ele é um estrangeiro que, né, ele quer se mudar para a Inglaterra e a gente pode colocar sei lá, representando o estrangeiro que vem e domina a sociedade, né? Mas, assim, não é bom a gente colocar o Drácula apenas como representando uma coisa, porque isso limita ele, né? É legal a gente fazer várias interpretações, fazer, tipo, o Batman, eu sempre falo Batman, não sei porquê, os dois é um morcego, eu fico Batman. O Drácula, ele representa tal coisa, mas assim, ao longo dos anos e ao longo das adaptações que foram feitas, ele representou um estado de consciência diferente, né? A gente vê pelas próprias adaptações que foram se modificando, foram tirando algumas coisas, colocando outras, mas é isso, basicamente o expressionismo é isso, é a expressão, depois da Segunda Guerra, o resultado do que os artistas estavam sentindo naquele momento. Eu falei sobre o expressionismo alemão no meu canal, depois vocês vão lá ver um pouco mais profundamente. A Fernanda mencionou o Batman, eu lembrei de uma história, tem que contar, desculpa, tem que contar. Tem tudo a ver com o tema. Eu descobri o Nosferatu nos 50 anos do Batman. Quando saiu o filme do Tim Burton, lembram dele? Né? O primeiro Batman de 89, a revista 7, né, fez uma matéria extensa sobre o Batman, extensa, e foi buscar todas as referências que o Batman possuía até então. E uma das referências era um filme chamado The Bat, que teoricamente o Bob Kane e o Jerry Robinson, ou acho que foi o Jerry Robinson, enfim, se não for, me perdoem, fãs do Batman, não me massacrem, que eles teriam sido influenciados por esse filme mudo The Bat de 27, tá? Tá. Eu pensei, caramba, na locadora aqui perto de casa tem esse filme, eu vou lá ver, né? E fiquei mó curiosão. Cheguei na locadora, nem li o nome, já peguei o filme. Tava um cara lá de preto, com um orelhão, pensei, putz, é esse. Peguei o filme. Eu tinha 14, 13 anos, um idiota. Aí, eu sei que... Nossa, que vergonha. Eu peguei o filme e comecei a assistir, sabe? E eu passei boa parte da minha vida achando que não tinha nada a ver com o Batman, aquele filme. Qual foi minha surpresa? Depois eu descobri que eu tinha pego o Nosferatu no lugar do The Bat, sabe assim? Assim, todo mundo sabe que morcego é um rato que voa. Então, e no Nosferatu tem uma cena da praga de ratos, tá? Enfim. Mas eu fiquei anos pensando que o The Bat era um Nosferatu e eu achava absurdo a galera querer comparar os dois. Tipo, não faz o menor sentido. Que ideia absurda. Tem uma vertente, Fernanda, você mencionou uma das visões e me ocorreu uma pergunta, enfim, né? Vou deixar para a mesa para a gente conversar. Tem uma vertente que insiste ultimamente em querer enquadrar o Nosferatu como um filme preconceituoso, um filme racista. Que a figura do Nosferatu, a figura cara branca, orelha pontuda, o dentão, enfim, que era como os alemães na época se referiam aos judeus. Ah, sim. Sim. E aí, algumas pessoas, uma vertente cinéfila,
insiste em querer enquadrar o Nosferatu como um filme preconceituoso. Eu queria saber o que vocês pensam desse assunto. Por ser da Alemanha, com certeza deve ter alguma coisa subliminar, né, meu? Daquela época lá. Você pode ver o começo do partido dos nazistas lá, né? Sim. Então, provavelmente pode ter, mas às vezes não tem. Mas realmente tem umas coisas subliminar mesmo. Mas a obra é boa, mas se eu parar para pensar nisso, eu vou começar a não gostar da obra, entendeu? Sim. A gente pode pensar que, sim, talvez ele representasse os judeus, mas para uma outra sociedade ele pudesse também representar o próprio nazismo, que quer se instalar ali na Inglaterra, entendeu? Então, é uma via de mão dupla, assim. Ao mesmo tempo que ele pode representar esse desconhecido que vem e que quer assolar a sociedade, tanto para um quanto para outro. Então, essa é uma interpretação que cabe a cada um, sabe? Isso é muito específico. Na verdade, o romance ele é bem maniqueísta, assim, ele é bem caricato, sabe? Cada um representa uma coisa muito bem definida. O Drácula, para mim, assim, no geral, ele não representa nem o desconhecido, nem a questão nazista ou judia. Para mim, ele representa o mal. Assim, é bem específico. E eu acho que tá aí a grande fascinação, sabe? O grande fascínio que as pessoas têm, porque ele é um personagem simples, sabe? Ele é um personagem mau, só isso. Pelo menos no romance, né? Até quando o Coppola vai contextualizar ali uma justificativa para ele ser mau, né? Que é a questão da rebeldia, da revolta que ele teve porque a mulher dele morreu e tal, mas no romance não existe isso. No romance original, o Drácula é mau, ele é perverso, ele é realmente a personificação da maldade, assim, em pessoa. Então, para mim, ele representa apenas isso, apenas o mal. Aí vai depender de cada adaptação, né? Eu falei para você mencionar um pouco o expressionismo alemão em linhas gerais, porque ele vai ser muito importante no próximo filme que a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre ele, né? Que ele tem algumas influenciazinhas ali do expressionismo alemão também, porque o seu diretor vem do cinema mudo, né? E ele tem algumas coisinhas dali. Eu ia perguntar para vocês como seria o Nosferatu se ele fosse feito nos Estados Unidos, sem essa carga de expressionismo, mas, de certo modo, isso meio que aconteceu quase 10 anos depois, na década de 30, em 1931, com o Drácula, de Todd Browning, produção da Universal Pictures, que nos trouxe não a adaptação do livro, mas a adaptação de uma peça de teatro que fez muito sucesso na época, né? E foi essa adaptação, foi para o cinema e fez um tremendo sucesso. Nos apresentou o ícone, um dos ícones do cinema, Bela Lugosi. Eu quero saber o que vocês acham desse filme. Vocês gostam desse filme? Não gostam? O Todd Browning, como eu disse, ele vem do cinema mudo, ok? E ele tem uma certa influência desse cinema mudo, inclusive tem alguns aspectos da direção dele que lembram bastante. O filme é mais silencioso, se vocês analisarem bem, ele foi feito ali na transição do cinema mudo para o cinema falado. Eu quero saber o que vocês acham desse filme. Você, Iagão, o que você acha do Drácula de 31? Fale para mim. Cara, eu acho que esse foi o Drácula que mais marcou, né, meu? Que tudo bem, o filme é bom e é de época também. Só que quando alguém pensa no Drácula, o pessoal pensa no Bela Lugosi. Ele começou com aquele cabelinho para trás, com aquela capa assim. Foi aí que surgiu tudo isso, né, meu? E até hoje, você pede para uma criança aí, desenha o Drácula. Vai desenhando as mesmas características do Bela Lugosi nesse filme. Fer, uma provocação para você. Bem de leve, tá? Você acha que o Drácula de 31 ele só é bom por causa da interpretação do Bela Lugosi, como alguns comentam, ou não? Olha, não sei. Na verdade, eu também acredito que ele realmente é um filme muito bom e ele tem essa coisa teatral muito enfatizado, né? É um dos filmes que eu mais gosto. Eu acho ele bem estranho, sabe?
Eu acho ele mais estranho do que o Nosferatu, porque ele é bastante silencioso e é um pouco constrangedor, porque assim, o Nosferatu ele é mudo, você sabe que ele é mudo e tem os intertítulos e tal, mas o Drácula do Todd Browning, ele te dá um pouco de constrangimento, assim, tipo, na hora que ele vai lentamente na vítima e fica tudo silencioso, e fica tipo, sabe? A primeira cena, quando o Drácula vai aparecer pro Renfield, acho, né? Que o Bela Lugosi tá lá em cima, tá na escada. Aí a câmera vai bem devagarzinho, até enquadrar ele. Você fica, caramba, Tipo, cara, que coisa. é só empurra silêncio. ele, sabe? Empurra ele, cara. Tipo, ele tá tão devagar, empurra ele, sabe? Dá muito isso tempo mesmo. de você fazer alguma coisa. Então, assim, é muito teatral. É uma coisa, assim, que não me atrai tanto, mas me atrai ele, mais especificamente ele, por saber que realmente foi originado do teatro, essa era a intenção mesmo, e tinha esse objetivo, então a gente respeita. É um dos filmes que eu gosto, mas eu não tenho medo nenhum, eu rio, na verdade, bastante desse filme. Eu gosto muito da interpretação do Bela Lugosi, eu acho que é uma das melhores, né? Junto com o do Coppola. Mas, enfim, é realmente um filme que eu gosto bastante e uma das adaptações mais interessantes que tem do Batman, apesar dessas trocas de nomes e da questão adaptativa mesmo da obra. Engraçado que a Fer falou umas 15 vezes já o Batman, né? Engraçado, já tá Eu falei Batman! Falou Batman de novo. Falou no começo da outra frase, falou agora de novo. Eu vou deixar. Desculpa, eu não sei por quê. Eu vou deixar você falar. Eu vou deixar você falar Batman na edição, só para todo mundo ver que a Fernanda também erra. Na minha cabeça é o Drácula, assim, a imagem dele, mas eu falo Batman. Não sei por quê. Direto, tá falando assim. Acho que umas 3 vezes assim falou Batman. Quer saber? Eu vou deixar. Eu vou deixar. Uma questão psicológica, que assim não sai da minha cabeça. Eu gosto bastante do filme de 31, gosto bastante mesmo, acho que eu gosto muito do clima dele. Ele tem esse negócio. O Todd Browning tem uma direção que eu acho claustrofóbica, assim, sabe? Uma coisa meio... É teatral, mas ao mesmo tempo ele envolve você. Aí o Bela Lugosi, claro que ele se destaca, porque primeiro aquele sotaque dele é espetacular. Ele era um cara que é muito presente. A voz dele é maravilhosa, sabe? E o filme é dele. E é um Drácula mais elegante, né? Também, né? Talvez é um dos primeiros Dráculas mais elegantões, assim, bonito. Ele não é tão velho. Isso aumenta aquela nossa fantasia do vampiro, né? Aquela imaginário coletivo do vampiro sedutor. Enfim, aumenta ainda mais essa fantasia que a sociedade tem dos vampiros. O Drácula de 31 fez um tremendo sucesso, como eu falei, e juntamente com o Frankenstein, do James Whale, aquele com o Boris Karloff, iniciou a primeira grande franquia, que são os monstros da Universal, a Múmia, o Homem Invisível, o Lobisomem e assim por diante. O próprio Drácula teve várias continuações, inclusive com atores diferentes. O Bela Lugosi não voltou para as continuações. Infelizmente, ele fez outros vampiros, mas curiosamente ele não fez mais o Drácula. Nós tivemos John Carradine, tivemos também o Lon Chaney Jr. fazendo o Drácula, mas o Bela Lugosi não fez. E aí, devido a várias continuações, infelizmente, os filmes novos viraram um pastiche, uma paródia do filme original. Infelizmente, são divertidos e só. Até que, nos anos 50, na década de 50, uma pequena produtora que surgiu nos anos 30, chamada Hammer Films, nos traz uma nova versão do Príncipe Vampiro. Em 1958 chegava aos cinemas Drácula, o Vampiro da Noite. E esse filme é diferente por quê? Porque ele nos traz uma coisa que faltava no Nosferatu e também faltava no Drácula de 31. São filmes excelentes, mas faltava o principal: a cor, a sensualidade e o mais importante, o sangue. E o filme nos trouxe também, pela primeira vez, o embate mortal entre dois protagonistas que seriam famosos entre os amantes do terror. Christopher Lee, como Drácula, e Peter Cushing, como Abraham Van Helsing. E eu pergunto para vocês, o Christopher Lee é o maior Drácula de todos os tempos? Fer? Eu vi pela sua cara, eu falei, é você, vai. Eu sinceramente, assim, eu não consigo enxergar assim como o grande Batman, ou melhor, Drácula. Ativa de novo. Ô, Iago, na edição, vamos fazer assim, quero ver se ela falar Batman, você põe 1, 2, 3, sai colocando, entendeu?
Ai, desculpa, eu não consigo, é mais forte que eu. Eu não consigo enxergar ele assim, porque, eu não sei, é uma questão muito pessoal. Eu acho o primeiro Nosferatu muito original, assim, sabe? Com o Nosferatu, não com Drácula, mas como Nosferatu mesmo, como Conde Orlok, mesmo que seja uma adaptação. Eu vejo o Bela Lugosi muito como o Drácula, que... muito como... Continua que tá bom, continua que tá bom, continua aqui. Eu vejo o Lugosi muito como o Drácula, digamos, depois que eles realmente quiseram fazer uma coisa um pouco mais fiel com o livro, mas ao mesmo tempo é um pouco mais comercial, porque é um Drácula mais jovial, mais sedutor. Então ele tem essa característica, o que torna ele comercialmente, né, mais interessante também, mais atrativo e um pouco menos assustador, monstruoso. Ele é um pouco mais humano do que o Nosferatu, né, o Orlok. E o Conde Drácula de 58, ele é um Drácula um pouco mais raivoso, assim. Eu vejo ele como um Drácula raivoso, revoltado, mesmo a gente não tendo o preâmbulo que tem o de 1992, né, que é uma coisa só do Coppola, da cabeça do Coppola, mas eu vejo ele me dá uma agonia, assim. Ele é um pouco mais assustador para mim, sabe? Não sei se é por conta da cor, né, só como pode influenciar, né? Não sei se é por conta da cor, se é por conta do jeito que ele morre, é bem explícito, né? Já aparece ali aqueles efeitos especiais da caveira, é uma coisa bem angustiante para mim. Então, eu não criei muita empatia com esse... Na verdade, o Drácula não é pra gente criar empatia, né? Ele tem que ser realmente um ser monstruoso, só que nas adaptações a gente acaba criando pela condição que ele tá, né? A gente fica, às vezes, até com dó de ser um ser amaldiçoado e solitário, e aí chega o do Coppola e reforça isso, né? Com essa justificativa da revolta por conta da sua amada esposa, enfim. Mas é um Drácula que eu não gosto muito, cara. Por mais que, assim, eu acho o filme melhor em quesito técnico mesmo, sabe? Não por conta da cor, isso eu não ligo mesmo, não ligo pra cor, pra áudio, esse tipo de coisa. Eu acho que o cinema ele tem que se resolver bem na imagem e no som, sabe? Sem precisar de muitos diálogos. Eu acredito muito nisso. Os filmes que eu mais gosto são filmes com poucos diálogos, mas com muita boa interpretação, sabe? O filme propõe algo, ele permanece com essa ideia até o final. Eu gosto disso. Então, assim, é um filme que eu não sei, eu não criei um vínculo muito forte igual eu criei com os outros, sabe? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é o que me aterrorizou um pouco mais, sabe? Eu não ri em nenhum momento, eu fiquei angustiada, sabe? Eu fiquei bastante angustiada, eu fiquei angustiada no Nosferatu, no remake do Nosferatu também, do Herzog. É uma atmosfera estranha, esquisita, mas tecnicamente, cinematograficamente falando, narrativamente falando, ele é muito, muito mais interessante do que os anteriores, né? Ainda mais pela época que ele foi gravado, né? Então, para mim é isso. Eu não acho ele assim, mas é uma coisa muito pessoal mesmo. Sabe? Por falar em pessoal, o Christopher Lee foi o primeiro Drácula que eu acompanhei, sabe? Eu me lembro desde moleque, a Rede Globo tinha uma sessão de terror nos anos 80 chamada Casa do Terror, que era toda quinta-feira. E lá passou todos os filmes do Drácula. Todos. E eu inclusive assisti aquele, eram dois casais no castelo, tal, não era nem o primeiro, que eles estripavam um deles para o Drácula renascer, uma coisa bem gráfica, sabe? Os filmes da Hammer tem isso, né? Era bem gráfico. Sim. Então, foi o primeiro que eu assisti e eu gosto muito, assim, acho que dos Dráculas o filme que eu mais gosto é o Nosferatu, é o que eu mais gosto, para mim é o filme definitivo de terror, de vampiro até hoje, de vampiro. Mas o Drácula eu gosto mais do Christopher Lee. Sabe? Por causa disso que você falou, Fer. Ele é mais animalesco, ele tem aquela fleugma, ele consegue ser sensual, eu não sei se eu vou saber explicar. Ele consegue ser sensual, mas ao mesmo tempo, ele tem uma coisa meio animalesca, sabe? Uma coisa que eu falo, caramba, que coisa. E o Christopher Lee é bem carismático também, sabe? Então eu gosto, assim. Pode ser uma coisa de moleque também, de nostalgia, mas eu gosto mais dele, sabe? Ô, Iago, qual o maior Drácula pra você?
Então, o Christopher Lee, né, cara? Ele tem 1,95 m, né? Já o Bela Eu Lugosi sabia. tem Eu vi essa piada 1,85 m. longe. Eu vi essa piada longe, assim. Eu vi mais longe vindo essa piada. Meu Deus do céu. O Drácula do Nesse Christopher, sentido eu também concordo. o Christopher Lee, ele fez tanto sucesso como o Drácula que ele participou de mais 6 produções só pela Hammer. E ele ficou tão marcado pelo papel que ele fez outros papéis de Drácula em outras produtoras também. Tem até um filme Conde Drácula, que ele é o Drácula de bigode. É interessante, acho que é da Amicus, eu acho. Ele ficou sendo Drácula até os anos 70, com filmes de grande sucesso, até que nos anos 70 começou a minguar, o terror começou a mudar. O Drácula entrou no imaginário coletivo, entrou na cultura pop. Só em 79 nós tivemos 3 produções. Tivemos o remake do Nosferatu, que a Fer mencionou. Tivemos também do Herzog, que eu gosto bastante. Teve também a versão do John Badham, que faz muito tempo que eu não assisto, mas que é com o Frank Langella como Drácula, que ela é bem calcada no original. E tivemos um filme, cara, que eu esqueci dele. Um Amor à Primeira Mordida, é uma paródia, sabe, com o George Hamilton, o nome dele, acho. E assim, era meu filme de infância, e era um Drácula mais cômico, mais ou menos como aquele do Leslie Nielsen dos anos 90. Nos anos 80 tivemos o Monster Squad, que o Drácula estava lá também, né, no meio E da sem criançada contar que lá. nos anos 80 ele já começou a aparecer nos videogames com Sim. Castlevania. Em 92, Francis Ford Coppola nos apresenta talvez aquela que muitos consideram como a versão definitiva da história do Drácula. Segundo o Conce, ele mesclou a lenda do vampiro com o mito do Vlad Tepes. Seria um romance gótico. A minha pergunta para vocês é, primeiro, vocês gostam de Drácula de Bram Stoker? E segundo, o filme, ele acerta mais no terror ou no romance? Romance, né? Óbvio. Romance. Tem umas pitadas de terror, mas o forte do filme é o romance. Até pela justificativa, né? Aquele preâmbulo que ele faz, que não existe no início, no romance original, que é a questão dele no século XV, teve uma batalha, e aí Isso. o Drácula, ele era um guerreiro, né? Um dos melhores guerreiros, mais corajoso, e ele tinha uma noiva, uma atmosfera lá, Romeu e Julieta, falam para ela que o amado dela morreu na batalha e ela, sem aguentar aquilo, quis suicidar, e é o que acontece, mas aí Drácula fica sabendo, ele se revolta contra Deus, contra a humanidade, e ali, naquele instante, ele é amaldiçoado. Então, há aí já uma justificativa por que ele é mau, né? Então aí a gente já cria uma empatia com ele, né? Poxa, coitado, ele tá revoltado porque ele perdeu a amada e dali a pouco ele reencontra essa sua amada reencarnada, né? E já tem uma outra questão simbólica, questão da reencarnação, tem a questão da imortalidade, a reencarnação, e esse com certeza é uma das adaptações mais próximas do romance original, apesar desse preâmbulo que o Coppola faz. Os nomes não são trocados, acontece na ordem do que realmente acontece, né? O Jonathan Harker indo até lá, na casa dele, acontece tudo que tem que acontecer. Eu só acho que realmente o Jonathan Harker com o Keanu Reeves ficou um pouco sem sal, assim, sabe? O Jonathan Harker, por exemplo, no filme de 58, ele é bastante ativo. Não sei se realmente foi uma questão da direção, de fazer ele ficar um pouco mais contido, um pouco com cara de bobo mesmo, né? Ser enganado, porque, poxa, tava na cara de que se tratava de uma criatura estranha, né? No mínimo, você vê aquela criatura, né? Aí aparece com aquele penteado super branco. Parece que o cara foi na Cabeleleila Leila, né? Cabeleleila Leila. Seu sobrinho neto Luiz Cláudio, que vai cuidar do seu cabelo. Ô, Iagão, me diz aí, o Drácula de Bram Stoker, ele é o único filme bom do Coppola, além da trilogia Poderoso Chefão e do Apocalipse Final? Louco. Poxa, você me pegou nessa, velho, porque eu gosto muito da trilogia do Poderoso Chefão. O Apocalipse Sinal tem um som muito bom, meu. Aquela porquinho saindo da moita lá, muito. A me assustou com a primeira vez que eu assisti. E, meu, o Drácula de Bram Stoker pode ser, sim, o maior filme depois deles, né? Porque todo mundo lembra do Coppola, é Poderoso Chefão, já é a trilogia. Apocalipse Sinal,
e depois o Bram Stoker. Aí a pessoa vai lá e... qual mais outro filme que o Coppola dirigiu? Aí puxa na memória e vai lembrar da Peggy Sue, do Jack, de outros filmes aí, que O Homem que Fazia Chover, por exemplo. Tem que puxar na memória. Mas se você fala Coppola, o pessoal sempre vai levar esses 3 filmes aí. Na verdade, é uma trilogia e os outros 2, né? Fer, o Drácula é de que ano? Você sabe O a conto publicação do livro? original, o romance original, Isso. de 1897. Tá. Estamos falando então de um personagem que tem mais de 100 anos, que ele povoa o imaginário coletivo em séries, games e principalmente nos filmes. Como eu disse, nós temos mais de 200 adaptações do Drácula e não tem como fazer isso, falar sobre todas elas num vídeo só. Vamos pincelar mais ou menos as principais e tal. Tem muita coisa de fora, claro. Mas me digam por que vocês acham que o Drácula virou esse personagem tão presente na nossa mitologia, na nossa consciência coletiva? Ele saiu numa época que o terror estava começando. O Frankenstein, que foi escrito pelaquela menina lá, o Drácula, e também tem o Lobisomem, a Múmia, tudo isso foi saindo na mesma época, foi se popularizando. E como era popular no começo, aí passou o tempo, né? Aí se tornaram de domínio público. E assim que se tornou domínio público, todo mundo começou a fazer uma adaptação dele, meu. Você pode ver Drácula lutando contra o Blade, por exemplo. Drácula 2000! Maravilhoso Drácula 2000! Quem aqui assistiu o Drácula 2000? Não. No Drácula 2000, o Drácula é Judas Iscariotes. Olha que coisa incrível! Fala a verdade! Que plot twist! Drácula 3000, que ele vai pro espaço, velho. Drácula 3000 no espaço, Fer. Você tem que assistir e falar no canal pra sair. Olha, eu não prometo. Não, saíram várias adaptações, velho. Nossa, tem a do Mel Brooks, que eu acho engraçado pra caramba. Cara, o Drácula, na verdade, o grupo dos monstros aí se tornaram icônicos por ser tão popular no começo e a galera gostar. E quando virou de domínio público, aí saiu cada pérola aí. Fer. Eu acredito que essa popularidade do Drácula se deve ao fato de realmente ser uma história bastante simples, sabe? É uma história com características muito simples, não é nada complexo, a leitura do romance é muito tranquila. Porém, claro, não tem o mesmo impacto daquele suspense de saber o que está acontecendo, do que se trata, sabe que é uma história obscura, né, por conta já do começo. É claro que não tem o mesmo impacto, a gente já sabe do que se trata, mas ainda assim continua sendo uma história muito envolvente, justamente por ser simples e se tratar de aspectos básicos do ser humano, assim, se trata do aspecto mais antigo e instintivo do ser humano, que é o medo. Então, trabalha muito com o medo, que é uma coisa que o ser humano, de certa forma, se atrai muito, não adianta, né? Mexe com a gente, e de um aspecto muito recorrente também no terror, que é a questão do desconhecido. Então, a gente junta o medo com o desconhecido, né? Então, nasce uma obra que pode ser interpretada de vários ângulos. A cada adaptação a gente consegue interpretar com um sentido, por justamente ser algo muito simples, virou um arquétipo, né? Só de ter virado um arquétipo, você vê o quão forte essa história é. Na verdade, as pessoas só reconheceram o romance original por conta das adaptações cinematográficas. Na época, esse romance passou batido. Então, ficou famoso justamente por conta das adaptações, que foram muito bem-vindas, né? Muito bem feitas também. Então, é isso. Tem um monte de coisa. Se a gente for falar aqui, vai ficar falando até amanhã. Sou muito difícil de sintetizar as coisas, meu Deus do céu. Vem um monte de coisa na cabeça. Digam para mim, então, para encerrar o nosso assunto, tá divertido, tá bacana, mas tem que encerrar, infelizmente, né? Digam para mim presta atenção, gente, qual é a sua versão favorita do Drácula? Não o ator, mas a versão filme, enfim, no geral. Eu gosto muito de comédia. Eu vou ficar com o Leslie Nielsen, do Mel Brooks lá. Drácula Morto Mais Feliz.
Eu sou adepto à comédia. Fer, Cara, eu fico assim com a adaptação do Nosferatu de 22 do Murnau por conta da história que eu tive com esse filme. Assim, foi o primeiro filme que eu assisti do Drácula, ao mesmo tempo foi o primeiro filme que eu assisti do expressionismo alemão e que depois eu descobri que era o meu movimento cinematográfico preferido. E eu estudo expressionismo alemão até hoje, assim, parece eu sei que é uma coisa histórica e não muda, mas parece que sempre tem alguma coisa para a gente conhecer do expressionismo. Foi um movimento muito forte e que influencia o cinema até hoje. Então, eu fico com o Nosferatu por uma questão muito pessoal e íntima, assim. Eu tenho ele do fundo do meu coração como um filme que foi o primeiro filme do expressionismo alemão que eu vi. E acho que é por conta disso que eu fico com ele, não por outras coisas, assim. Acho que se fosse para falar um filme que eu mais me diverti, fiquei é o do Coppola mesmo, sabe? É um filme bem dinâmico, ele é um filme rápido até, tem muitas coisas que eu gosto, ele é uma adaptação muito fiel, e eu gosto disso porque eu li antes antes de ver o filme, eu li antes o romance, então foi para mim, para eu ver o de 31, de 58, foi estranho porque os nomes se trocam. Eu fico tipo, como assim? Não, o Jonathan é da Mina, não é da Lucy. Sabe? Tipo, eu fiquei, cara, por que eles trocaram o nome? Não faz sentido. É só um é isso nome, mesmo. sabe? E aí eu fiquei puta da vida, assim, né? Mas isso que dá ler a obra antes de ver o filme, né? A gente acaba se apegando à primeira coisa que a gente vê. E aí, mas nesse sentido de adaptação, eu gosto do Coppola justamente por ser um pouco mais fiel. Apesar de muito caricato que ficou e por justificar a maldade dele, né? Uma coisa que não é justificável. Mas eu gosto dele, então. Então eu fico com o Nosferatu, eu fico com esses extremos, né? Um bem antigo, que é Nosferatu, e o Drácula de Bram Stoker, do Coppola. Eu gosto do Nosferatu. É um filme que eu sento para assistir e eu entro no clima. Ele é um filme de clima, sabe? É É um filme que atmosférico, né? isso, a Fer falou que ele não é tão assustador, eu concordo, mas o clima dele, quando ele começa, você entra no filme e você não quer sair mais. Eu acho muito gostoso de assistir, você é muito envolvente. Então eu gosto muito do Nosferatu. E você, qual é a sua versão favorita? Do Drácula? Fala pra gente aqui nos Comenta aqui comentários. embaixo. Obrigado. Isso mesmo. Obrigado, Fer. Obrigado a vocês, gente. Espero que vocês me convidam de novo. E desculpa se eu falei muito. Das próximas vezes vou tentar sintetizar mais, porque né, é muito conteúdo, né? Pra gente falar do Drácula. São, nossa, mais de 200 adaptações. Um livro que tem inúmeras referências. Nossa, a gente dava até para falar da vida do Bram Stoker, que foi... Sim. Tem bastante biografia dele, tem bastante gente que falou dele. E a vida dele como um todo, desde a infância, influenciou no Drácula. A própria mãe dele, que ele tinha uma ligação muito forte, influenciou. Enfim, foi um menino doente até a adolescência, assim. Mas, enfim, é realmente muita coisa que tem para falar do Bram Stoker. E olha que eu nem sou tão fã do Drácula, assim. E mesmo assim, eu fico bem admirada com essa história, com a história dele. Mas muito obrigada mesmo, vocês terem me convidado. Obrigado você por ter aceitado o nosso convite. Eu já falei e falo de público para todo mundo. Além de ser seu amigo, eu sou seu fã, sou fã do seu trabalho, adoro você. Certo? E para mim foi uma honra ter você aqui no Caldeirão Nerd, aqui na iniciativa Cinematecas. Tinha um nome que eu queria aqui, era o seu. E eu conseguimos, Iagão. Viu? Verdade. Finalmente, vou parar de encher o seu saco agora, tá, Iagão? Vou parar, Desde ok? do segundo podcast nosso aqui já tá chamando. Tem que chamar a Fernanda, tem que chamar a Fernanda. Fernanda Novaes, onde eu encontro você? Nas redes sociais. No Instagram, principalmente, @fernovaes, com 2 Es, no Fer Novaes. Eu faço esporadicamente vídeos no YouTube falando sobre cinema. Ultimamente, eu tenho falado bastante sobre a questão mais... tentado falar sobre a questão filosófica dos filmes, mesmo que alguns filmes talvez nem pensem nos conceitos que eu proponho, mas é uma forma de abstrair mesmo, né? De entrar assim no mental abstrato, tentar ver outras coisas além da história, além da narrativa, mas pensar em conceitos que ali são propostos. Então tenho o Moça Você é Cinéfila, só que se você colocar Moça Você é Cinéfila, você vai encontrar. Mas eu tô lá com o Fernando Novaes também, acabei mudando
porque eu também pretendo colocar algumas coisas mais pessoais lá, não só as análises, mas alguns trabalhos que eu faço independentes. Então é basicamente Instagram e YouTube. Se você vai no YouTube, você acaba encontrando no Instagram. Se você vai no meu Instagram, tá tudo lá, enfim. Facebook eu uso muito pouco, mas é isso. @Fernovaes no Instagram, você já cai no canal. Iagão, e você? Onde é que eu encontro você nas redes sociais, amigão? Fala pra nós. O canal aqui no YouTube é Caçadores Cult. O Instagram também é Caçadores_Cult. E no site roxo é Iago_Hudson. Muito bem, o Quadrilão Nerd está aqui no YouTube 2 vezes por semana. Eu também estou no Facebook, João Gustavo Rosa, no Instagram, João Gustavo Nerd. Obrigado mais uma vez, Fernando. Obrigado, Iagão. Foi uma satisfação, uma honra, um prazer conversar com vocês. Bom, vamos ficando por aqui. Um beijo pro meu pai e minha mãe para vocês. Postei isso aí. Postei isso aí.